Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é como encontrar o meu verdadeiro eu. Como é que eu posso chegar à minha plenitude? Como é que eu posso alcançar aquilo que é o meu propósito? Como é que eu posso cumprir com o meu potencial, alcançar o meu potencial, brilhar naquilo que eu posso brilhar nesse mundo? Eu tenho que chegar à conclusão de quem sou eu, conhecer a minha verdadeira face, né? Porque às vezes a gente passa por esse mundo perdido sem saber muito bem quem nós somos, né? E a partir disso, então, eu consigo criar um passo a passo para desenvolver as minhas capacidades, as minhas qualidades, os meus valores, o meu potencial, fazer esse potencial aparecer, né? Pegando aqui emprestado dos escritos Barrais, né? Bahá'u'lláh diz que o ser humano é uma mina rica em joias de inestimável valor. Joias de inestimável valor estão dentro de nós. Nós temos que fazer revelá-las. Esse é o nosso destino, né? Cada pessoa vem a esse mundo com um potencial maravilhoso. Cada um de acordo com a, digamos, o quinhão que lhe foi destinado, né? E daí então nós precisamos saber como é que vamos desenvolver isso e como é que nós vamos alcançar então aquilo que é o nosso verdadeiro eu. E já que a gente falou em Bahá'u'lláh, eu vou trazer ele mais uma vez. Bahá'u'lláh tem um pensamento que ele traz que é muito profundo, a gente precisa refletir muito sobre ele. Ele diz que o verdadeiro prejuízo cabe àqueles cujos dias foram passados em completa ignorância de seu próprio ser. Ou seja, onde é que há a maior perda na nossa existência? Nós passarmos por esse mundo ignorantes de quem nós somos. E se nós passarmos por esse mundo ignorantes de quem nós somos, essa é a nossa maior perda. Às vezes a gente diz assim, puxa vida, eu não posso perder a minha vida porque com as oportunidades que me apareçam. Não sei se essas oportunidades são a coisa mais preciosa para nós cultivarmos e garantirmos que vamos conseguir alcançar. Às vezes a gente acha que eu não posso passar por esse mundo sem ter conhecido o mundo. Então eu preciso conhecer o mundo. Olha só como a gente vai para fora, tá vendo? Nós temos que voltar para dentro. É isso que Bahá'u'lláh nos convida. Ele diz: o verdadeiro prejuízo cabe àqueles que passaram por essa existência sem terem conhecimento de seu próprio ser. Então, essa coisa de nos conhecermos se torna assim vital, fundamental, imprescindível, né? Não pode, não podemos deixar passar sem sabermos quem somos. Agora, uma outra coisa que também os ensinamentos Bahá'ís nos trazem, né, é que a mais alta aspiração do nosso ser é quando nós servimos, a mais alta expressão, desculpe, não aspiração, a mais alta expressão do nosso ser é quando nós estamos em atitudes de serviço, servindo o outro. E essa ideia do serviço hoje em dia vem ganhando um peso enorme em muitas discussões, em muitas rodas de conversa, em muitas palestras, em muitas orientações, em muitas dicas de vida, aonde a humanidade está cada vez mais se conscientizando de que o nosso papel nesse mundo é servirmos esse mundo, ajudarmos esse mundo a progredir, ajudarmos as pessoas a progredirem. Não nos ajudarmos a progredir. Essa coisa muito egocêntrica, né, centrada no eu, centrada no ego, ela merece uma revisão. Primeiro, ame a si mesmo, para depois você poder amar os outros. Primeiro, garanta a sua alegria, para que então você possa alegrar os outros. Talvez não seja esse o caminho. O caminho de você encontrar a sua alegria é alegrando os outros. O caminho de você encontrar-se a si mesma, a si mesmo e saber quem você é quando você se coloca no caminho da servitude.
do caminho do serviço ao próximo, né? Por isso, e eu pego emprestado agora de Paulo Freire, né, grande educador brasileiro, conhecidíssimo no mundo inteiro e não tão reconhecido no nosso próprio país, né, em que ele diz que quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao aprender. Ou seja, essa troca, quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao aprender, porque no meu momento em que eu estou tentando ensinar alguém, eu estou aprendendo, e quando eu vejo o processo de aprendizagem do outro, ele, ela me ensinam como é que eu tenho que ser. Então, é no serviço à humanidade, é no serviço ao próximo, é colocando-nos no caminho do serviço, é que nós vamos aprender a revelar o nosso verdadeiro potencial. Voltemos àquilo que eu tinha falado logo no início da minha fala. Palavras de Bahá'u'lláh, né? O homem, o ser humano, é uma mina rica em joias de inestimável valor. Quando eu me coloco no caminho do serviço, é quando eu consigo, então, revelar o potencial dessas joias. É onde eu revelo a beleza do meu ser. É onde eu revelo quem verdadeiramente eu sou e qual é o meu potencial. Agora, para que isso aconteça, eu trago uma premissa fundamental. Eu não posso passar por esse mundo simplesmente querendo servir sem que eu tenha um referencial do que significa esse serviço. E esse referencial do que significa esse serviço, e esse referencial de como é que eu posso melhor servir, como servir, de que forma servir, com que atitude servir à humanidade, para que essa atitude seja uma atitude verdadeiramente construtiva, eu preciso me conectar ao meu Criador. Essa conexão ao Criador é fundamental. Ou seja, servir sem a conexão ao Criador é um serviço que não atende, eu diria, o verdadeiro desejo, destino e razão de ser que o Criador trouxe para nós. Então eu preciso aprender a conhecer o Criador e, ao conhecer o Criador, amar o Criador, né? Outro dia eu estava pensando muito sobre essa questão do artigo definido masculino, o Criador, né? Porque pode ser a criadora. Não, a gente convencionou usar a figura masculina como sendo a imagem, né, mais palpável do divino. Mas eu gostaria muito de fugir disso. Eu gostaria muito de que nós não víssemos uma figura masculina à nossa frente quando falamos de quem é aquela fonte incognoscível, indecifrável, superior a todas e todos nós, e que nos criou. Olha, eu falei essa sentença agora sem usar artigos definidos no masculino, né? Então vamos passar por essa etapa, né, e olhar o mundo, a criação, como um ato de amor de uma essência superior, né, que não é nem masculina nem feminina e que nos trouxe ao mundo. E quando nós nos aproximamos dessa essência, quando nós nos abrimos a essa essência, queremos conhecê-la e queremos então reconhecer o nosso amor por ela e ela o seu amor pela nossa existência, daí eu começo a entender o que é o ato de serviço. Então, recapitulando, eu quero me conhecer, quero saber qual é o meu potencial, eu tenho que servir. Se eu quero servir, eu tenho que estar conectado, intimamente conectado com aquela essência que me trouxe à existência, né? E agora, mais do que nunca, a gente vai entendendo o que significa a grandiosidade dessa essência. Porque se eu apenas me refiro ao mundo físico, que é essa essência, essa fonte, né, impulsionou para que existisse o mundo físico, imaginem o mundo espiritual. E o mundo físico agora, por exemplo, com esse novo telescópio, né,
que foi um empreendimento mundial, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, todo mundo, vários países, Japão, vários envolvidos, que colocaram um telescópio a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Está em órbita da Terra a 1,5 milhão de quilômetros distante, muito mais distante do que a Lua, né? E daí então a gente começa a receber imagens do universo, imagens dos primórdios do universo, desse universo conhecido. E eu estou torcendo para que esse telescópio comece a nos mostrar que existe um outro universo para depois desse universo, que vem se aproximando da gente também. A criação ela é infinita. Se a criação física é infinita, a criação espiritual mais infinita ainda. E essa infinitude nos dá a dimensão de quem é essa essência criadora, essa essência impulsionadora, essa primeira impulsão do que existe, né? Aquilo que nos dá a razão de ser. Então, o meu ato de serviço tem que estar conectado a essa essência. Senão eu estou utilizando os meus dons e as minhas capacidades não para um ato de serviço onde eu possa levar os outros a crescerem, agora pegando novamente Paulo Freire, né? Aprendendo a aprender com os demais, e através desse ato de serviço, e aí eu me conhecer e saber quem verdadeiramente eu sou. Porque o que nós queremos evitar é cair naquela armadilha que Baha'u'lláh disse, o primeiro pensamento que eu apresentei nessa noite, de que a maior perda para nós como seres humanos é passarmos por essa vida sem termos conhecimento de quem nós somos, sem termos conhecimento do nosso próprio ser. Nos conhecermos é o grande desafio dessa existência. Agora, é fato, né? E isso vem também dos ensinamentos das escrituras sagradas, as mais diferentes, né? Que o ser humano, e isso também é reforçado dentro dos ensinamentos que Baha'u'lláh traz, que o homem somente consegue conhecer a si próprio se ele reconhecer o que o conduz à sublimidade ou à humilhação. Se ele souber o que lhe conduz à glória ou ao rebaixamento. O que lhe conduz à riqueza ou à pobreza. Eu preciso conhecer esses dois lados. Conhecer esses dois lados não significa que eu me torne prisioneiro de um deles. Eu me torne prisioneiro da humilhação, me torne prisioneiro do rebaixamento, ou me torne prisioneiro da pobreza no sentido da pobreza de alma. Não estamos falando de riqueza ou pobreza material. E daí então a própria psicologia moderna hoje vem e nos traz uma iluminação sobre isso, e é um dos pais da psicologia moderna, né, Carl Jung, que diz que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim se conscientizando da escuridão. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim se conscientizando da escuridão e da nossa própria escuridão, que é aquilo que Baha'u'lláh diz que eu acabei de falar. O que me conduz à sublimidade, ao rebaixamento, à glória ou à humilhação, à riqueza ou à pobreza? Então eu preciso me conhecer. Eu preciso voltar para dentro de mim. Eu preciso mergulhar em mim, né? Aqui não vai ser uma noite para nós falarmos de psicologia, e tem várias questões que a gente pode levantar sobre os aspectos psicológicos desse autoconhecimento, né? Mas o caminho que, digamos, os instrumentos que o caminho espiritual nos dá são instrumentos também sensacionais, tão importantes quanto os instrumentos que a psicologia pode nos trazer. Eles se complementam, né? Mas essa noite eu estou falando agora mais sobre o caminho espiritual. E o caminho espiritual, então, é nós nos aproximarmos daqueles reveladores da verdade divina e mergulharmos nas suas palavras e nos seus escritos. Nós temos que mergulhar nesse mar que é a revelação divina, que são as escrituras sagradas, que são esse cabedal de ensinamentos que estão aí à nossa disposição, seja o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Bhagavad Gita, os Vedas, os escritos Baha'is, enfim. Existe uma riqueza enorme. Agora nós temos que mergulhar nesse mar
e buscarmos as pérolas que estão ocultas nesse mar, né? E o interessante é que nós, ao mesmo tempo, somos o mar também. O mar não são somente essas orientações que vêm, né? Se vocês pegam, por exemplo, as bem-aventuranças que estão registradas na Bíblia sagrada dos cristãos, né? As palavras de Cristo sobre as bem-aventuranças, aquilo é um estudo que nos levará a vida inteira para decifrarmos o significado do que significa ser bem-aventurado, né? Por que essas palavras têm tamanha força, tamanho poder? Porque elas vêm daquela fonte que eu estava falando, que é muito maior, né, se é que isso se aplica, né, do que o próprio universo criado e do que a realidade espiritual. Porque a criatura não pode ser maior do que o Criador. O Criador sempre é maior do que a criatura. O Criador abarca a criatura. Então, se eu pego as Escrituras Sagradas como uma revelação do divino, é claro que eu estou encontrando uma porção do divino nelas, e se eu mergulho nelas, eu encontro infinitos significados. Infinitas pérolas vão estar lá. Daí então nós precisamos mergulhar nos significados místicos, nos significados por vezes ocultos, né? Nos significados por vezes indecifráveis ao nosso entendimento, mas nós temos que mergulhar nisso. Nós precisamos nos aproximar dessas palavras. E nós precisamos mergulhar nesse oceano para que possamos fazer a conexão com o Criador. Então, quando vocês veem que eu digo, sim, tem que haver a conexão com essa essência que nos criou, que nos trouxe à existência, essa conexão se dá através das Escrituras Sagradas, se dá através das orientações que os santos e divinos e iluminados manifestantes dessa realidade trouxeram para nós. Isso aparece desde as manifestações dentro da religiosidade de matriz africana até a religiosidade dos povos originários aqui das Américas, os indígenas, ou até os aborígenes australianos, mas também significados estão impregnando as escrituras que nascem na antiga Mesopotâmia e que levam então à construção do que foi os escritos, né, hebreus e mosaicos, e daí então tudo aquilo que está contido na Torá, que é o livro sagrado judaico, e depois tudo que está contido nos evangelhos, que são os livros sagrados dentro do cristianismo. E se a gente pega o Alcorão do profeta Muhammad e as verdades que se encontram lá, esse infinito oceano está à nossa disposição. Se nós mergulharmos nessas palavras, né, e buscarmos entender o que elas nos trazem como iluminação, né, da escuridão, e nós possamos então, através dessas escrituras, sabermos o que nos leva à humilhação ou à glória, o que nos leva ao rebaixamento ou à sublimidade, o que nos leva à pobreza espiritual ou à riqueza espiritual, é através desse mergulhar nessas escrituras e mergulhar nas orações, é que nós somos capazes de darmos esse passo adiante. Agora, isso não é uma tarefa fácil, né? Eu termino aqui dizendo que isso não é uma tarefa fácil, porque no momento em que eu tenho contato com essas orientações, tenho contato com essas práticas, tenho contato com essas percepções da dimensão espiritual, né, eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que sacrificar minha natureza egoísta, minha natureza passional, minha natureza de realização dos meus próprios desejos, né, para algo que seja superior. E esse sacrifício, esse abrir mão dos meus desejos, para que a coletividade ganhe, esse abrir mão
da importância para mim mesmo, mas dar a importância ao coletivo e ao outro, né, nesse ato de serviço, né, implica num sacrifício que é abrir mão das minhas vontades, é modificar a minha natureza, mas daí nasce algo grandioso. E daí então eu termino trazendo uma analogia que é a da semente. A semente, quando vem de uma fruta, né, que foi a realização máxima de uma árvore, e essa semente então está dentro da fruta, a fruta cai no chão, apodrece, a semente é levada por um passarinho ou por um outro animal, e finalmente ela é enterrada, e aí vem a chuva e ela começa o seu processo de germinação. A semente vai ter que se sacrificar. Ela vai ter que sacrificar a sua natureza. Porque ela vai ter que permitir que a água entre dentro dela, ela vai ter que permitir que o calor do sol rompa aquela casca, e daí então possa nascer um broto e um novo ser nasça. Se eu quero me transformar, eu tenho que aceitar o fato de que eu, como semente, vou ter que me submeter a um sacrifício da minha própria natureza para que essas forças externas atuem sobre mim e eu possa, a partir de dentro de mim, fazer irromper uma nova vida, uma nova realidade, que é a realidade dessa nova existência que nós estamos querendo. Então, em resumo, para nós encontrarmos quem nós somos e o nosso verdadeiro eu, nós temos que, como a semente, nos permitirmos a transformação. E essa transformação exige que nós sacrifiquemos a nossa natureza anterior para que ela possa se tornar uma nova natureza que, através do serviço e através dessa conexão com a realidade divina, eu possa fazer essa nutrição de uma nova realidade que é a minha própria existência. É isso aí, muito obrigado.